3 fundos imobiliários que estão fora do seu radar, provavelmente. Vamos trazer aqui nesse vídeo 3 fundos imobiliários que poucas pessoas estão vendo, poucas pessoas estão falando aí, inclusive não vejo quase nada aqui no YouTube falando sobre eles, e eu trago aqui para você porque são fundos imobiliários interessantes, que pagam bons dividendos e que podem ser vantajosos aí ter pensando no futuro, tá? Então nós vamos falar de 3 fundos imobiliários, poucos falados, mas que estão pagando ótimos dividendos. E antes de mais nada, já aproveita, se inscreva no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho com todas as notificações para que você não perca nada do meu canal. Vamos lá, na terceira posição, temos aqui um fundo imobiliário de papel, né? Para quem não sabe, fundo imobiliário de papel está atrelado à renda fixa. Por quê? Porque ao você contratar um fundo imobiliário de papel, você vai estar entregando o seu dinheiro para um gestor, esse gestor vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para empresas do setor imobiliário, construir os seus residenciais, seus empreendimentos, enfim, a incorporadora, no caso, faz o que ela quiser com o dinheiro. Mas em contrapartida, ela tem que devolver parcelas mensais com juros, atrelados ao IPCA ou ao CDI. E esse gestor, é claro que tem que escolher bons pagadores. Não adianta emprestar o dinheiro para maus pagadores e que a gente tome calote, né? Então, esse é um ponto muito importante ao escolher um fundo imobiliário de papel. Mas vamos lá, vamos falar aqui do CVBI 11, que é um fundo imobiliário pouco falado, está fora do radar de muitas pessoas, mas é um bom fundo imobiliário. Hoje a carteira do CVBI 11 está dividida da seguinte forma, inclusive está bem diversificada. São 35 CRIs e 6 fundos imobiliários de recebíveis, totalizando aí cerca de 880 milhões de reais em CRIs e 113 milhões de reais em outros fundos imobiliários, tá? No caso aqui, o fundo imobiliário de papel, ele vai investir nos CRIs, ou seja, emprestando dinheiro para o mercado, mas ele também investe em outros fundos imobiliários dentro da sua própria carteira. Hoje, o CVBI 11 ele é classificado como um risco médio, tá? A gestora ela tem como plano preservação de capital e ela se considera mais conservadora. Bom, vamos lá, informações aqui, né, no site do Investidor 10 do CVBI 11. Como eu falei, ele é um fundo de papel, tá? Ele investe em CRIs e outros fundos imobiliários também. Olhando aqui, nós temos um valor patrimonial de 1 bilhão de reais, então o seu patrimônio ele é grande, ele é expansivo sim, e tem 87 mil cotistas hoje que investem no CVBI 11. Tá olhando aqui sua cota hoje custando cerca de R$ 86. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield isento de imposto de renda de 13,15%. Já o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,94. Lembrando, né? O preço sobre valor patrimonial em 1 significa que nós estamos pagando pelo patrimônio, aqui do caso do fundo imobiliário, o valor justo. Abaixo de 1 significa que ele está mais barato. Acima de 1 significa que ele está mais caro. Para fundo imobiliário de papel, o PVP ele é essencial e muito importante, então sempre deve estar abaixo de 1, tá? Depois eu explico sobre fundo de tijolo. Bom, olhando aqui, as cotas do CVBI 11 também tiveram uma valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 4%. E se você tivesse investido R$1.000 aqui nos últimos anos no CVBI 11, nos últimos 5 anos, tá, você teria hoje R$1.850, ou seja, seu patrimônio teria praticamente duplicado. Olhando a questão dos dividendos, atualmente o fundo pagou 13,15%, mas na média dos últimos 5 anos, 17,18%. É um fundo que pagou muito dividendo. E se você olhar aqui, ó, mês a mês ele vem pagando bonitinho, tá? O último pagamento aqui foi de R$ 1,05 por cota. Na segunda posição, trago aqui o VRTA 11. No meu canal eu já falei bastante sobre ele, mas eu vejo poucas pessoas falando e ele tá meio que fora do radar aí de muitos investidores. Mas é um fundo que eu gosto bastante, tá? O VRTA 11, ele também é um fundo imobiliário de papel, similar ao CVBI 11, que investe em CRIs. Tá? Então hoje ele tem aqui um patrimônio também similar aqui ao CVBI 11, é 1,38 bilhão de reais para um número de cotistas aqui de 114 mil. 114 mil investidores hoje no VRTA 11, que está com uma cota hoje em R$ 81 aproximadamente, tá? Os seus dividendos aqui nos últimos 12 meses apresentam 12,41%, lembrando, isento de imposto de renda. O seu preço sobre valor patrimonial também está abaixo de 1, significa aqui que nós estamos pagando mais barato nele hoje do que ele vale, 0,92. E as suas cotas ainda se valorizaram 6,43%.
Olhando aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 também nos últimos anos, você teria hoje R$ 2.154 mais do que o dobro, né, do seu patrimônio investido. Olhando o histórico de dividendos, nós temos aqui dividend yield atual de 12,41%, sendo uma média dos últimos 5 anos de 15,67%. E também é um fundo imobiliário que vem pagando certinho aqui todos os meses, sendo o último pagamento 85 centavos aqui por cota. E na primeira posição, trago a vocês um fundo imobiliário muito diferente que pouquíssimas pessoas aí estão falando constantemente. Creio que nem você tenha na carteira, que é o Snell 11. Ele que investe em fontes renováveis de energia. É isso mesmo. O que o Snell 11 faz? Ele investe em fontes renováveis de energia e ele vende essa energia para grandes empresas que podem o quê? Economizar muito na conta de luz. Além de economizar muito na conta de luz, elas também vão passar uma visão para os seus clientes e para o mercado, que é muito importante, que ela se preocupa muito com o meio ambiente, porque ela não está utilizando energia vindo de fontes sujas, ela utiliza fontes renováveis, fontes limpas. Ou seja, além de você economizar energia, você também está mostrando para o mercado, para os clientes, que você está preocupado com o meio ambiente. Então o Snell 11, hoje, ele investe em usinas de energia solar espalhadas pelo Brasil. Atualmente, o fundo imobiliário Snell 11, ele possui pelo menos 8 usinas solares operacionais no seu portfólio, tá? Tem aí, ó, usinas em operação. Sanremo 1 e Sanremo 2 estão localizadas em João Pinheiro e em Minas Gerais. Nós temos aqui Amontada 2, situada em Amontada, no Ceará. Nós temos Itabira 1, localizada em Itabira, Minas Gerais. Temos aqui a Cluster no Rio de Janeiro, com capacidade também muito boa de geração de energia. Nós temos a usina em São Paulo, né, com uma boa capacidade de geração de energia também, e outras 2 usinas em Minas Gerais. Além disso, o Snell 11 já anunciou a aquisição de 5 novas usinas solares prontas, ampliando a sua capacidade aí de entrega de energia para as empresas que queiram contratar energia de fonte renovável. Bom, e como é que o fundo ganha dinheiro e como é que você vai ganhar dividendos e dinheiro aí através do Snell 11? Né? O fundo ele compra usinas solares que já estão em funcionamento. Essa energia gerada por essas usinas, eles vão vender aí para o Mercado Livre ou para as empresas. Tá? E com esse recebimento, através dos serviços prestados, ele vai gerar uma renda que vai ser distribuída aí para os cotistas em forma de dividendos. Bom, como eu falei, né? Qual a vantagem de uma empresa hoje comprar energia solar aí no caso das usinas do Snell 11? Bom, o primeiro fator é que ela vai economizar muita energia ao invés de utilizar energias aí da Enel, da CPFL, enfim, das grandes elétricas espalhadas pelo Brasil. Então, por exemplo, uma grande empresa, ela tem uma conta de luz muito alta, tá? Por exemplo, aí R$700 mil por mês, ao comprar aqui das usinas do Snell 11, às vezes ela vai pagar 500 mil. São 200 mil reais aí que viram caixa, que viram lucro líquido. Além disso, como eu disse no começo aqui da apresentação do Snell 11, também ela vai passar uma imagem para o mercado de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Isso é extremamente importante hoje, nos dias de hoje, para o mercado, para o mundo que está de olho, né, na questão aí do meio ambiente. Um outro ponto importante é que empresas que compram energia de fontes renováveis, elas também podem receber benefícios fiscais, tá? Então, numa dessa também a empresa, além de economizar comprando energia mais barata, também vai se enquadrar ali em benefícios fiscais. E um outro ponto é que essas empresas também, elas não vão precisar construir as próprias usinas, gastar com manutenção, com funcionários, elas vão focar no produto delas e vão ali, enfim, terceirizar essa mão de obra, essa dor de cabeça ali para as usinas do Snell 11 e vão fazer um contrato para que possam receber essa energia ali, sem se preocupar em gastar para instalar, montar uma usina, manutenção e tudo isso. Eu puxei aqui alguns dos clientes do Snell 11 e realmente fiquei impressionado porque são clientes aí muito renomados, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a Braskem, nós temos a Deloitte, nós temos Credit Suisse, nós temos Comerc Energia, Grupo Energisa, Neo Energia. Então, além disso, além do fundo poder atender pequenas e médias empresas, ele também está atendendo empresas gigantescas que têm total interesse em economizar, né, não pagando pela energia cara e uma energia que também polui o meio ambiente. E eu olhei aqui os contratos de algumas dessas empresas e a gente vê que são contratos extensos, de 10, 15 anos. E tudo isso prevê aí
para o SNEL 11 uma receita muito sustentável para os próximos anos. Então, se você é cotista, já é um dividendo garantido para os próximos anos. Mas vamos aqui na prática, vamos dar uma olhada nos indicadores do SNEL 11. Hoje a cota custa R$ 8,62, que deixa bem acessível aqui, né? Você compra com pouco dinheiro, R$ 8 uma cota do SNEL 11. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 13,98% em dividendos, isento de imposto de renda. Então, realmente, a gente pode considerar aqui, né, ele não é um fundo imobiliário de papel, ele se concentra como outros, tá? Mas por investir em usinas que são, enfim, são empreendimentos, eu acho que é muito similar até um fundo de tijolo. E se a gente olhar aqui 13,98%, realmente é um dividendo muito bom, tá? Hoje, pagando 3,98%, a gente vai encontrar praticamente só fundos imobiliários de papel. Bom, e o PVP está em 1,06. E aí aqui você pode me perguntar, André, mas pô, PVP 1,06, então tá muito caro. Eu estaria entrando hoje num fundo caro. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa análise. Primeiro, né, o SNEL 11 ele é um fundo novo, tá? E outro ponto, né, para fundo imobiliário de papel, como eu disse no começo do vídeo, o PVP ele é muito assertivo. Você emprestou aquele dinheiro, você sabe quanto tem a receber, ponto final. Já para fundos imobiliários de tijolo, ou até mesmo outros tipos de fundo imobiliário como o SNEL 11, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Né? Imagine o seguinte, eu fui lá avaliar as usinas, né, as usinas solares do SNEL 11. Pode ser que eu fiz essa avaliação há um ano atrás. Então, essas usinas elas já podem ter valorizado, tá? Mais clientes, tudo isso tem que entrar na conta do PVP, do valor patrimonial. Então, esse 1,06 não significa que o fundo está caro, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao analisar preço sobre valor patrimonial de fundos de imóveis ou estruturas físicas, como é o caso do SNEL 11, e também de papel. Bom, olhando aqui a variação dele, nós temos 13,57% de valorização também nos últimos 12 meses. Então quem investiu no SNEL 11 ganhou um bom dividendo e também teve uma valorização de cota muito interessante, tá? Como eu disse, ele é um fundo imobiliário novo. E olha lá, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos anos, ele é novo, muito novo, tá? Menos de 2 anos aqui praticamente de história, você teria R$ 1.590. Então você teria aí 50% praticamente ali de ganhos. Bom, olhando aqui mais a parte, né, de informações mais técnicas aqui do SNEL 11, como eu falei, ele se enquadra como um tipo de fundo, né, como outro, tá? São 29 mil cotistas hoje no fundo para uma base aqui patrimonial de 311 milhões de reais e em crescimento, né? O fundo vem comprando outras usinas. Bom, o dividend yield atual do fundo hoje está em 13,98%, mas na média dos últimos anos já se enquadra em quase 15%. E se a gente olhar aqui, realmente o fundo vem pagando também bonitinho, olha lá, 10 centavos todos os últimos meses, pagou ali muito bem. 10 centavos para um valor de cota de R$ 8, justifica aqui ter quase 14, 15% de dividendo. Bom, achei interessante o SNEL 11 porque é um fundo imobiliário que investe em fontes de energia renovável, é algo diferente. Caso você queira dar uma pitadinha diferente aí na sua carteira, incluir um ativo novo, né, que não seja fundo imobiliário de shopping, de galpão, de lajes ou fundo de papel, o SNEL 11 me parece ser aqui um fundo bem promissor para o futuro. Mas quero saber a sua opinião também. Comenta aqui embaixo comigo, tá? E se você gostou desse vídeo, já aperta o botãozinho de curtir. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.